Podem sentar. Fiquei um pouco surpreso entrando e vendo o irmão Moore e todos eles aqui sobre a plataforma, os amigos que conheci há tantos anos. Certamente um privilégio vê-los aqui esta noite. Sinto-me bem pequeno para falar diante de teólogos tão graduados atrás de mim. Talvez eles me corrijam quando eu estiver errado. Espero que sim. Estamos muito contentes esta noite por termos uma certa pessoa aqui, a irmã Rose. Estávamos descendo e eu estava com o irmão Shores, seu auxiliar, hoje, para um almoço e descer, ao vir pela estrada, o irmão Williams disse à irmã Rose que estava muito doente. Fomos visitá-la um momento, ajoelhamos e ela tinha uma febre alta e muito doente. Apenas algumas palavras de oração e o Senhor falou conosco e disse, ela vai ficar curada. E ela estará lá amanhã à noite. E aqui está ela, sentada aqui esta noite. Muito bem, irmã Rose, levante-se um momento. Estamos agradecidos ao Senhor. Ela estava na cama e eu disse, o diabo privou-me de todas as coisas. Eu vim até aqui e me deu um desarranjo, alguma espécie de enfermidade, algum mal da garganta. Porém, o Senhor a livrou a garganta dela e estamos contentes, agradecidos ao Senhor. Agora, temos tido momentos maravilhosos e amanhã à noite vamos até o Ramada. Não se esqueçam, agora não será aqui amanhã, será no Ramada. E a convenção começa na noite seguinte, para alojar mais uma noite. Assim, a noite passada, eu estava longe da escada e fiz uma pequena promessa para mim, primeiro ano, que vou cortar aquelas mensagens de 3 ou 4 horas para talvez para 30 ou 40 minutos. E como eu lhes disse a semana passada, a minha esposa comentou no domingo passado e disse, você fez muito bem. Sim. No fim, eu vim na semana passada e estraguei tudo. Foram 55 minutos, ao invés de 30 na noite passada, e vindo ontem à noite, o Billy disse, o que o senhor vai falar? Bem, arrumei algumas anotações aqui, algumas escrituras, não sei, 4 ou 5 mensagens, e vou ver como, ao sentir, como será. Ele disse, prometeu orar pelas pessoas doentes. Quantas pessoas você deu? 200. Ele disse, seria melhor começar a orar por eles. Então, o senhor terá 15 minutos para falar. Gastou o resto do tempo ontem à noite. E eu fiz uma promessa para vocês que eu iria orar pelas pessoas e estamos obrigados pela promessa que fizemos. Não podemos trazer tolos aqui, fazendo fila, formando filas, mas embora o Espírito Santo dá essas coisas para mim e não consigo fazer tudo isso, é demais. Mas todos estamos familiarizados com essas coisas, sabemos que Deus ainda é Deus. Não é isso que cura, isso apenas aumenta a fé para que nós possamos estar em sua presença. E vamos esta noite orar por essas pessoas enfermas, cada uma delas que tem cartão de oração para receber oração. E amanhã à noite, no Ramada, procuraremos distribuir mais e começaremos a orar por eles. Ainda tem amanhã e ainda tem mais uma noite na convenção e talvez o café da manhã também, depende de como as coisas acontecerem. Agora, eu acho o irmão Cash Amberg. Eu erro de vez em quando. Esse nome alemão, eu acho que é alemão. E talvez eu tenha que... desculpem pelas expressões que eu uso. Então, temos tido momentos maravilhosos no Senhor, e se houver algum desconhecido aqui esta noite, com certeza estamos contentes em recebê-los. E temos confiança que o Senhor os abençoará, e esperamos não ter ninguém doente no edifício quando sairmos. O Senhor descerá em seu grande poder e curará todos os enfermos e aflitos. Aqui há algum tempo, eu fazia entrevistas especiais individualmente, alguns dos casos dificílimos
Então aumentou demais, a ponto que o Senhor continuou abençoando, que tínhamos 200 ou 300 a 400 esperando, e esperando todo esse tempo. Às vezes demoraria 1 ano ou 2 esperando na fila até ser atendido, mas então nós esperamos no Senhor até que Ele dissesse o caso que era, e não há dúvida que as pessoas que estão aqui já passaram por entrevistas. Levantem a mão, sim, vários. E esperamos ver o que o Senhor vai dizer, qual é aquele caso. Então eu tive que parar com isso um tempo atrás e disse a Billy que não poderíamos mais fazer entrevistas particulares. Sabe, eu já passei dos 25 recentemente pela 2ª vez e já estou em direção à 3ª vez. E à medida que se fica mais velho, não é como costumávamos fazer antigamente, as coisas ficam mais curtas, mais difíceis. O irmão Moore sabe, e muita água já passou, já correu pelo rio, desde que o irmão Brown e viemos aqui, o irmão Outlaw, o irmão Garcia, o irmão Fuller. Será que os irmãos estão aqui, o irmão Garcia, o irmão Fuller, o irmão Outlaw? Estão aqui? Levantem a mão se estiverem. Ah, sim, o irmão Fuller, creio que... O irmão Locke, irmão Garcia, creio que... ele saiu daqui de Phoenix, acho que ele se mudou para a Califórnia. Foram ótimos dias e ainda creio na mesma mensagem que tinha então, que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente. Acho que isso foi acerca... Bom, Becky era bebê, faz uns 19, e agora ela uma grande e gorda e velha já, ficando mais velha. Oh, a Becky vai me pegar por causa disso. Eu lembro que eu a levava nos braços e agora está bem difícil fazer isso esta noite. E lembro da o irmão Garcia, ela era pequenininha e eu disse que nós temos um encontro internacional e eu vou falar aos que falam espanhol. E eu disse que a minha esposa aqui é irlandesa e eu sou irlandês, e aqui a Becky está. Então tinha uma menininha mexicana ali, disse, irmão Branham, e eu disse, sim, querido, o que é? O irmão não acha que o seu bebê é um pouquinho branca demais para ser índia? Ela é loira, sabe? É apenas uma índia em ação. Bem, estamos agradecidos por estarmos aqui novamente esta noite. E agora, antes de nos aproximarmos da palavra, vamos abordá-lo, pois ele é a palavra. Quando a palavra manifesta-se, é ele em você. Como nós vimos a noite passada, na semente da discrepância, vocês gostaram? O Senhor abençoando. Eu fiquei muito agradecido por trazer essa mensagem a vocês. Nós vemos como são as sementes. Aqui há um pedido especial esta noite. Talvez alguns que vão estar aqui nesta fila de oração, dizendo, Deus tem misericordioso, eu vim receber oração que a minha fé aumente. E talvez alguém tenha alguém que ama, doente ou algo assim. Você gostaria de levantar a mão para Deus olhar para baixo e dizer, você sabe como que é eu olhar, vejam só as necessidades aqui. Se isso me faz sentir assim, o que dirá então o nosso Pai? Com certeza. Querido Jesus, agora nos aproximamos do grande trono de misericórdia, daquele nome todo suficiente, pois não há outro nome dado entre os homens pelo meio do qual devemos ser salvos, mas somente por este nome do Senhor Jesus, e estamos nos aproximando de Ti em Seu nome, e rogamos, Pai Celestial, que recebas a nós esta noite como Seus filhos que creem, e perdoa a nossa incredulidade, Senhor, ajuda esta noite para que nós possamos crer completamente em cada palavra de Deus esta noite, e por todas as coisas de que temos necessidade. Tu sabes o que está embaixo dessas mãos que foram levantadas, problemas domésticos, talvez problemas financeiros, talvez doentes, e alguns preocupados, outros apostatados, outros pecadores, seja qual for a necessidade, Tu és mais do que suficiente para qualquer inimigo.
para lutar contra. E rogamos, Senhor, que esta noite reconhecemos que nossos inimigos, cada um, já foi derrotado até a própria morte e que somos mais do que vencedores naquele que nos amou e entregou-se por nós, que nos lavou em seu sangue. Rogamos, Senhor, que toda incredulidade, toda dúvida, toda frustração, tudo que é contrário a Deus, desapareça de nós nessa noite, que o Espírito Santo tenha o direito, Senhor, de ter toda a primazia em nossos corações. Fala esta noite por meios misteriosos, que Ele possa falar em seu poder, que Ele ressuscite os que estão espiritualmente mortos, restituindo a saúde daqueles que estão doentes e aflitos. Fortalece os joelhos dos fracos e as mãos cansadas e caídas, e que possa haver um tempo de alegria. Que isso possa jorrar esta noite, Senhor, e ali no Ramadaim começar uma das maiores convenções que já houve nesta cidade. Senhor, enquanto estamos aqui reunidos e oramos, Tu disseste, se as pessoas por mim clamarem, e se estiverem juntas, eu os ouvirei do céu. E Deus, rogamos que seja assim esta noite. Agora, Pai, enquanto lemos a palavra, ninguém pode interpretá-la a menos que seja a Ti. Tu és o Teu próprio intérprete. Rogamos que Tu interpretes as nossas coisas que leremos esta noite, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, se muitos de vocês gostariam, de escrever as escrituras que um ministro lê, se vocês quiserem, para que abram em Efésios. Eu estava falando no domingo passado sobre Efésios, como que aquele livro de Josué e foi o de Efésios e o livro de redenção, que tinha duas partes. Para sair e entrar. Primeiro você tem que sair, e as pessoas querem trazer o mundo junto dentro de si, mas você tem que sair do mundo para entrar em Cristo. Você tem de sair da incredulidade para entrar na fé. Não pode haver uma coisa que esteja na frente. Para ter fé genuína, você tem que absolutamente deixar qualquer coisa contrária à palavra de Deus para entrar na fé. E esse foi o livro de Efésios do Antigo Testamento, Josué, onde Moisés representava a lei. Não podia salvar ninguém, mas a graça podia. E aqui Josué é a mesma palavra, como Jesus, Jeová Salvador. Então, vemos que chegamos a outro Efésios agora. E as denominações intelectuais e assim por diante, todos os nossos programas educacionais chegaram ao Jordão. Então, devemos ter um Efésios novamente, temos de ter um Êxodo para a saída e para a entrada para o arrebatamento. Agora, leremos esta noite no segundo capítulo de Efésios. E se vocês pudessem achar o capítulo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quero tirar daí uma parte do versículo, mas Deus, o Deus que é rico em misericórdia.
Quero que notem aqui o profeta, ou melhor, apóstolo Paulo, como ele mencionou isto, como que aquele que vivificou aquele que uma vez estava morto em pecados, segundo as coisas do mundo, e também seguindo o desejo da mente. O que causou esta mudança? O que causou, de uma vez estando mortos para vivificados? Vivificados significa feito vivo. Houve uma mudança da morte para a vida, e não há outra coisa que pudesse acontecer a qualquer pessoa tão grande quanto a mudá-la da morte para a vida. Um homem, se estivesse morrendo fisicamente, pudesse ser fisicamente curado, seria uma coisa grandiosa, mas nada tão grande quanto quando ele está morto espiritualmente e Deus o vivifica para a vida. Vocês, uma vez, em tempos passados, estavam mortos. Estavam mortos mesmo, muitos aqui esta noite. Uma vez, quando olharem para trás, vocês sabem que estavam mortos, mas agora, por que não estão mortos esta noite como estavam então? Mereciam estar da maneira que estavam, porque eram pecadores. Mas Deus, que é rico em misericórdia. Esse é o ponto. Deus, que era rico. Todas essas coisas que nós éramos, porém, Deus, isso fez a mudança nesse ponto. Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Oh, como eu estou contente por isso. Por ele ser rico em misericórdia. Se ele fosse apenas rico em dinheiro, se fosse apenas rico em coisas materiais, o que ele é, mas o que é maior é ser rico em misericórdia. Oh, que grande palavra é essa! Como que uma vez nós estávamos mortos, estávamos falando a outra noite sobre a semente, que ela deve morrer, e tudo em torno desse germe da vida não apenas deve morrer, mas apodrecer também. E se não apodrecer, ele não pode viver. E o apodrecimento é completamente aniquilado, está terminado, e até que cheguemos ao ponto que nossas próprias ideias, nossos próprios pensamentos tenham completamente acabado e apodrecido diante de nós, então o germe da vida pode começar a viver. Agora, talvez eu coloque um pouquinho de doutrina aqui. Se você não crer nela, muito bem, não tem problema. Eu creio que o homem, quando nasce neste mundo, quando você é bebezinho, nasce no mundo, você não poderia estar aqui se não fosse a presciência de Deus, porque Ele é infinito e conhece todas as coisas. E quando aquele bebezinho nasce no mundo, há alguma coisa naquele bebê, se ele vai ter vida algum dia, algo ali naquela criança, que ele chegará mais cedo ou mais tarde, aquela sementinha que está nele. Agora, se vocês tomarem as Escrituras, ela claramente declara, se vocês têm vida eterna esta noite, então nós sempre fomos, pois há apenas uma forma de vida eterna, e nós sempre fomos. E o motivo de sermos é porque nós fazemos parte de Deus, e Deus é a única coisa que é eterna. E como Melquisedeque recebeu os dízimos de Abraão e foi atraído ao seu bisneto Levi, que estava ainda nos lombos de Abraão, pagou dízimos, pois ele ainda estava nos lombos de Abraão quando se encontrou com Melquisedeque. Agora notem, voltando atrás, Deus sabia a vinda desse rapaz, conhecia todas as coisas. Agora, somos parte de Deus. Vocês se lembram disso porque eram apenas um atributo de Deus? Agora, ele era uma parte de Deus, mas você não se lembra porque você era apenas um atributo em Deus. Você estava em seu pensamento apenas
E se ele já estava no livro da vida, ele foi colocado antes da fundação do mundo. Eu não estou dizendo isso não para confundir doutrina, mas para colocá-la na posição certa, para que possamos estar longe do medo e do pânico. Vocês agora são os filhos de Deus, vejam, vocês sempre foram filhos de Deus, vem? Pois quando Deus tinha vocês em seu pensamento, no início, teve que ter alguma parte de vocês, a vida de vocês, teve de estar com Deus antes disso. Bem, quando Ele, antes mesmo que você se tornasse matéria aqui sobre a terra, existisse alguma coisa, exceto Deus, vocês foram um dos seus atributos. Ele sabia a cor do seu cabelo, como seria e tudo a respeito de você. A única coisa que aconteceu foi que você, sendo pecador, mas muitos de vocês podem se juntar a mim quanto a este pensamento. Quando você era rapaz ou moça, devia andar assim de algumas certas coisas, de onde eles não se incomodavam com as outras crenças, mas parecia que houvesse alguma coisa que você clamava. Vocês se lembram disso? Aquilo era uma pequena forma de vida já em você. Então, depois de um tempo, você ouviu a respeito do Evangelho. Talvez você foi a alguma igreja, escolheu isso e foi de denominação em denominação. Mas um dia, você, sendo parte de Deus, você tinha de ser parte da palavra. E quando você ouviu a palavra, você sabia, então, você soube de onde veio, que era verdade. Você sempre foi, a semente sempre esteve em você. A palavra, vendo a palavra que estava em você, que existia antes da fundação do mundo, viu a palavra e você chegou até ela. Igual a minha história da águia, como que a águiazinha, ela saiu do ovo debaixo da galinha. E a pequenininha andava com os pintinhos e a galinha cacarejava, e ela não entendia. Os pintinhos com a sua dieta ali no curral e não entendia isso, mas faziam assim, mas parecia que havia alguma coisa nela que era diferente da galinha, porque no início ela era uma águia, isso mesmo. Mas um dia, a sua mãe veio atrás dele procurando, e quando ela ouviu o berro daquela águia, era diferente do cacarejar da galinha. Então, assim é quando você é um crente que nasceu de novo. E as coisas, discrepância feita pelo homem, mas quando você ouve algo, então algo ali pega por dentro. Uma vez eram mortos, mas ele vivificou. Tem de haver uma vida ali para ser vivificada antes. Mas pela sua presciência sabia de todas as coisas e fomos predestinados a sermos filhos e filhas de Deus. Que no outro tempo estávamos mortos em ofensas e pecados, no qual todos estivemos em tempo passado, mas ele nos vivificou. Vejam Paulo, como um grande teólogo, mas quando ele veio face a face com aquela palavra, Jesus vivificou. E isso veio à vida rapidamente, porque ele estava ordenado para ser assim. E ele fazia parte da palavra. E quando a palavra via a palavra, era a sua natureza. Todo aquele cacarejado das galinhas nas igrejas ortodoxas não tinha mais efeito nenhum sobre ele, porque viu a palavra, era parte dela, era uma águia, não um pintinho. Então, mas estava ali no quintal com eles, mas ele era uma águia, para começar. Eu ouvi uma historiazinha semelhante sobre um patinho que não conseguia entender nada a respeito daquela sujeira, aquilo que faziam, aquela pó todo que faziam ali ali no quintal. E ele pegou um cheiro, e ele sentiu um cheiro que parecia o de água. Então, ele nunca tinha estado em água antes, mas ele era um pato, para começar. Então, isso mexeu com ele. E a mesma coisa com o crente, há algo nele que quando ele se encontra com Deus face a face, ele vem a si mesmo. E ele é vivificado. E ele se separa das coisas do mundo, e essas coisas se tornam mortas para ele. Eu lembro que todos nós tivemos uma vida no passado nas coisas do mundo,
Mas uma vez que nós nos agarramos ao que é real, algo vivificou a nós. Isso fez com que viéssemos à vida, e ali apodreceu a semente. Essas coisas que eram podres, não tivemos mais desejo por essas coisas. E o pecador, uma vez, quando foi limpo, ele não tinha mais desejo. E você se tornou uma parte de Deus em Cristo. Cristo morreu para redimir a você. Agora, pense em tudo o que seríamos se não fosse por Deus. Mas Deus, em sua rica misericórdia, como que Ele nos redimiu esta noite? Onde estaríamos esta noite se não fosse pela rica misericórdia dEle? Uma vez lá no mundo, e o homem que veio sobre a terra estava tão corrompido, e a cabeça toda estava podre, o corpo todo, e Deus, Ele até sentiu o mal por ter feito o homem. Ele disse: eu destruirei o homem a quem criei. E ele não era nada a não ser um monte de corrupção. E a raça humana inteira teria sido assim, perdida. Mas Deus, rico em misericórdia, não deixou que um fosse perdido com o outro, com o que era para ser condenado. Mas Ele proveu uma maneira para aqueles que queriam. E Ele abriu um caminho de misericórdia para aqueles que desejavam misericórdia. E Ele preparou uma arca. E Ele colocou asas em suas águias, de maneira que eles não se afogassem com os pintinhos. E Ele abriu uma maneira de escape nos dias de Noé para prover esse tipo de escape. Porque Ele era rico em misericórdia, mas depois que Ele proveu esse caminho para o povo, eles rejeitaram. O motivo por que rejeitaram é porque não havia nada neles para receber. Não havia nada para receber. Minha mãe dizia que não se pode tirar sangue de nabo, porque não há sangue em nabo. E não há forma de vida ali para receber isto. Sim, então não pode ser recebido se não há nada ali. E é o motivo pelo qual os fariseus podiam olhar direto para Jesus e chamá-lo de Beelzebu, porque nada havia neles para recebê-lo, mas todo o que o Pai me deu virá a mim. Há algum caminho que será apresentado. Você pode falar com as pessoas nas ruas sobre o Senhor e eles riem bem a sua cara. Agora, é para fazermos isso, mesmo assim. Mas ouçam, nenhum homem pode vir a mim a menos que meu Pai primeiro o traga. Deus tem que fazer esse direcionamento e tem de haver uma vida. Ele providenciou uma maneira para que aqueles que queriam ser redimidos e curados, e por causa dele fazer isso o tornou rico em misericórdia, como ele sempre foi. E tem que ser, se você recusar isso, nada restará para você senão o julgamento, porque o pecado deve ser julgado. O faraó, quando ele foi para o mar como um personificador, vendo que ele podia fazer como Moisés com seu exército e Faraó com o seu, ambos pereceriam no mar, parecia. Mas Deus, rico em misericórdia, abriu uma via de escape para os filhos hebreus, porque eles estavam seguindo e cumprindo o seu dever, seguindo a palavra. Agora, essa é a única maneira de conseguir misericórdia, é seguir as instruções que Deus nos deu para seguirmos. É a misericórdia providencial. Quando Ele diz, faça, e um pequeno debate que eu estava tendo com o ministro, uma certa vez, estava ensinando a doutrina apostólica, e falei, e creio que foi uma noite ou duas atrás, a respeito de que ele falou, você está tentando injetar a doutrina apostólica, mas a era apostólica cessou com os apóstolos. Eu perguntei, você crê na palavra? Ele disse, sim. Apocalipse 22:18 diz que se alguém tirar uma palavra
apenas uma palavra. Se você tirar uma palavra, então eu disse, eu posso lhe dizer que onde a era apostólica foi dada, as bênçãos apostólicas foram dadas à igreja. Agora, você me diz que Deus tirou-as da igreja pela palavra? Não se pode fazer isso, não está ali. Agora, lembre-se que Pedro, no dia de Pentecostes, ele foi o introdutor da era apostólica. E ele disse a todos, arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, vossos filhos, para aqueles que estão longe, para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Agora, se você quiser ouvir o cacarejo de uma galinha denominacional e viver ali nas coisas do mundo, então isso mostra que há algo errado, porque essa é a palavra. Quem quiser pode vir. Se você tem vontade, deve vir. Mas se você não tem vontade, então você está em uma triste condição. Mas se você tem a vontade, venha seguir a fórmula de Deus. Ele nunca falha em cumprir o que prometeu. Uma vez eu era jovem, agora sou mais velho e nunca ouvi falhar na palavra, porque ele pode fazer qualquer coisa, mas não falhar. Ele não pode falhar, Deus não pode, é impossível para ele falhar e continuar Deus. Agora, o exército de Faraó tentou personificar, porque não foram chamados, eles não tinham aquela vida. A promessa não foi dada a Faraó, a promessa não lhe foi dada por uma terra prometida. E um personificador tentando seguir um crente verdadeiro, que é chamado de tal, somente faz uma imitação dele. E o que acontece com o nosso sistema religioso? Há pessoas demais tentando personificar o Espírito Santo, muitas pessoas tentando imitar o batismo, muitas pessoas tentando imitar a era apostólica. É para crentes. Isso, só Deus fez um caminho rico em misericórdia, de forma que seus filhos não perecessem. Ele abriu um caminho para eles. Agora, Faraó, tentando seguir, ele se afogou nas águas que salvaram Moisés e seu grupo. Agora, Moisés não afogou porque Deus é rico em misericórdia para aqueles que estão seguindo o seu caminho provido. Amém. Conseguem ver o que estou dizendo? Pessoas que não creem em cura divina, que não creem no batismo do Espírito Santo, como podem receber alguma coisa? Deus é rico em misericórdia para aqueles que seguem-no. Não seguir um credo, mas seguir a Deus. Deus é a palavra. Ele se fez carne e habitou entre nós, de tal forma que ele pudesse trazer outros atributos de Deus. O corpo, Jesus, era o corpo de Deus, um atributo. Moisés ouviu passar as costas dele, nenhum homem havia visto sua face, mas agora nós o vimos, nós o temos contemplado, e como sacrifício. Agora, vejam, era um atributo de Deus sendo manifestado. A palavra é o que ele era. E quando qualquer crente vem a Deus, se torne o atributo de Deus em sua palavra. Ele é usado para manifestar a palavra que foi prometida para aquele dia. Estão vendo? Isso. Deus rico em misericórdia jamais nos deixou sem testemunho. Ele é rico em misericórdia. Concluímos agora que ele foi tão misericordioso para com Moisés, naquele dia do Mar Morto, ou melhor, o Mar Vermelho ali. Então, quando ele disse aqui em Êxodo 19:4, ele disse, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Havia um outro homem no meio daquele mar, também tratando imitar, mas tentando imitar. E ele os levou sobre as asas de águia, mas agora Deus sempre comparou os seus profetas a águias. E o que era isso? Moisés era mensageiro dele. E estavam seguindo a Moisés, e aquelas eram as asas de águia sobre as quais estavam sendo levados, porque ele estava levando a mensagem de Deus e o povo seguia isso. Eles estavam seguindo a Deus enquanto seguiam Moisés com sua mensagem de libertação. E a Bíblia
que não criam, pois Deus era rico em misericórdia para com eles, porque estavam seguindo os seus mandamentos. Deus quer que sigamos seus mandamentos. Poderíamos dizer a mesma coisa sobre Coré e sobre Datã, e a gangue de pessoas incrédulas com eles, enquanto tentavam imitar, tentavam infligir algo no plano de Deus. Eles não gostavam do plano de apenas um homem cumpri-lo, e não gostavam disso, tinham que ter alguma outra coisa. Eles queriam fazer algo. Existe, você vê como que se fosse a única praia, como se você fosse o único seixo. Não. Agora, há mais homens aqui, e Moisés sabia que ele ia levar isso para aqueles filhos, levar os filhos até a terra prometida. E hoje, o Espírito Santo está aqui para vindicar a palavra de Deus, que é a asa de águia sobre a qual nós devemos estar. Não alguma teologia fabricada pelo homem, porém, é para andarmos sobre as asas de águia até a terra prometida. E hoje o Espírito Santo está para vindicar algumas palavras de Deus, e que é com a asa de águia sobre a qual nós devemos andar. E quando Deus disse, separe-se do homem, ele engoliu, a terra engoliu o homem, mas Deus foi rico em misericórdia para com aqueles que estavam tentando seguir a sua palavra. Sempre Deus é rico em misericórdia. Muitos vieram ao lado com Moisés, e Deus abriu a terra e destruiu os incrédulos. Os crédulos sempre perecerão. Agora, aqueles que não criam, ainda que andassem por um tempo ali, mas Jesus disse, cada um deles morreu. E morte é aniquilação, estão mortos. Pense nisso. Eles viram os milagres de Deus, viram a grande mão de Deus, apreciaram o maná, saíram dali e ouviram a um homem chamado Balaão, que perverteu o caminho de Deus pelo seu ensinamento, que era contrário à palavra. Todos somos irmãos, vamos todos nos juntar. É um outro sistema de Balaão que está surgindo hoje. Todos vamos nos juntar. Isso não vai funcionar. Vamos andar com a águia, Jeová águia. Vocês são águias pequenas. Houve 3 salvos ali do grupo inteiro, Moisés, Caleb e Josué, e o resto pereceu no deserto, pois Jesus disse que foi assim em São João capítulo 6. Deus em misericórdia não os deixaria perecer por causa do resto dos incrédulos. Todos eles morreram lá no deserto e estão mortos. Deus salvou Moisés e os crentes, águias, porque eles respeitavam a sua palavra. E hoje, amigos, a única maneira de podermos ter favor com Deus, Deus que é rico em misericórdia hoje, é que temos de respeitar o que Ele disse a respeito. Não se pode tomar o que alguém disse, mas o que Deus disse. A palavra do homem seja mentira, é a minha verdade. Hoje nós temos falado sobre isso, juntar-se à igreja, ter um credo, algo assim, falar uma oração, ou ser aspergido ou batizado de certa forma, mas isso está errado. Para ser uma águia de Deus, você precisa seguir a palavra dia a dia, você tem de continuar alimentando-se da palavra. Agora, encontramos então que depois disso estavam murmurando, enfraquecidos na fé, pois Deus, apesar de Deus ter mostrado misericórdia, aí nos encontramos murmurando contra Deus quando fizeram. Eles estavam morrendo com picadas de cobras e mereciam isso, com certeza. Qualquer que errar na palavra de Deus e fizer essas coisas que fizeram, eles mereciam. Agora, quando ficaram tão doentes que ninguém podia fazer nada a respeito disso, e eles estavam morrendo aos milhares, mas Deus, rico em misericórdia, Ele providenciou uma via de escape para aqueles que criam nele, e preparou um antídoto pela colocação da serpente de bronze. Deus, em sua rica
Deus fez uma via de escape para cada filho, cada crente que pudesse ser curado. Deus está interessado em tudo. Deus está interessado em você. Você é seu filho, é rico em misericórdia, e Ele quer fazer isso por você. O povo pecou depois, mais para frente, mas Deus fez uma reconciliação para ele pela serpente de bronze, representando o pecado já julgado, e eles idolatraram aquele dom. E isso foi pecado novamente. Deus não reparte sua glória com ninguém. Por isso, não podemos ter 2, 3, 4 deuses, apenas um Deus. Ele não dividirá sua glória com mais ninguém. Ele é Deus sozinho. Vejam. Portanto, os pagãos, eles têm muitos deuses. Nós temos um único Deus. E Ele não divide sua glória com ninguém, com outro, nem um ídolo. E Ele fez a reconciliação para com o povo, e era a palavra de Deus, estava certo, mas quando começaram a idolatrar, eles entraram em dificuldades. Agora, é exatamente isso que acontece com nossa era da igreja. Deus enviou a mensagem de Martinho Lutero, John Wesley, com a mensagem pentecostal, mas o que fizeram? A mesmíssima coisa que fizeram com aquela serpente de bronze. Eu pertenço a isso, eu pertenço àquilo. Vejam, vocês pertencem a alguma coisa sem a sinceridade que é conectada com o genuíno culto religioso da palavra. O que aconteceu? A Bíblia nos diz que o profeta pegou aquele ídolo e o destruiu. Aleluia! É o que nós precisamos hoje na cena. É um profeta que destrui o ídolo das denominações e acha que vão para o céu pertencendo a algum credo ou denominação. Isso precisa ser destruído e queimado, lançado longe. Deus é cheio de misericórdia. Ele é rico em misericórdia. E no dia quando todos estaríamos naquele caos da escuridão, mas Deus, rico em misericórdia, nos enviou o real e genuíno Espírito Santo com sua própria interpretação para isso, bem aqui neste prédio, esta noite. Deus, rico em sua misericórdia, como é maravilhoso, e nós vemos que Ele é. Sim, Senhor. Agora todos acharam que Ele podia fazer apenas ir até a cobra, e Moisés tinha levantado ali no poste, e podiam ser curados sem qualquer sinceridade. Eles poderiam idolatrar. Deus se enviou um profeta ali e destruiu isso. Agora todos que se recusaram a olhar para aquela serpente no deserto pereceram. Agora Deus fez um caminho, porém você se recusou a olhar. Se você ficar do outro lado da rua, se você ficar agarrado a algum tipo de credo e se recusar a entrar direto na palavra e ver se é correto ou não, todos que se recusarem a olhar, que se recusaram, eles pereceram. E Deus é um Deus que jamais muda. Todos que se recusam a olhar, perecem. Assim é hoje, é a mesma coisa. Então, as pessoas, mais tarde, como eles sempre fizeram um ídolo, tentando conseguir cura sem sinceridade, eles pertenciam a alguma coisa, e havia uma diferença, que Deus, isso foi um bom pacto e um bom sinal para aquele tempo. Naquela época estava bem, mas era apenas para ser naquela época, naquela jornada. Isso é o que operaria naquela jornada. E a mensagem de Martinho Lutero trouxe justificação, que estava boa para a época de Lutero. E a santificação estava bem para Wesley naquela época e durou. Então, nós chegamos à era pentecostal e a restauração dos dons é uma ótima coisa. Foi muito bom para aquela era, mas agora nós estamos além disso, estamos além. Nós temos de nos tornar junto e além do que está atrás. Então, fizeram um ídolo disso. Eu pertenço a esta, eu pertenço àquela. Deus vai enviar alguém que destruirá isso e vai rasgar e vai confirmar na sua palavra a palavra completa. Notem. Louvado seja Deus.
Agora, vemos que é isso mesmo, Deus rico em sua misericórdia. Agora, quando o profeta destruiu isso, os deixou sem qualquer sinal de cura, de reconciliação, porque o ídolo foi destruído. Mas Deus, rico em misericórdia, fez um outro para eles, e o que ele fez? Ele agitava a água no poço do templo, e muitos vinham e eram curados por entrarem nessa água. Jesus veio a esse mesmo poço, viu um homem que estava ali já por anos esperando para que a água se agitasse. Vejam, Deus rico em misericórdia. No entanto, idolatraram isso, embora o profeta tivesse rasgado, Deus fez um outro meio para eles. Ele era rico em misericórdia, ele queria que fossem curados, ele fez uma forma para curá-los. Agora, então, o mundo tornou-se mais pecaminoso e mais o tempo todo, e finalmente o mundo... Em Malaquias 4, ele disse, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele poderia ter feito isso, essa é a questão. Mas então, Deus, rico em misericórdia, ele enviou adiante um Salvador, Jesus Cristo. Ele mandou Jesus para ser tanto Salvador como curador, pois ele disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser o Filho do Homem ser levantado para o mesmo propósito. Ele, o pacto, é sobre isso que temos afirmado, nada exceto o pacto que Jesus comprou pelo seu sangue, é o que nós clamamos. E a Bíblia diz, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E é o que podemos afirmar, que cremos, porque isso é a reconciliação ordenada a nós, Deus rico em misericórdia. Esse era para ser um pacto eterno, porque ele mesmo veio em forma de carne pecaminosa para fazer um pacto eterno. E sofreu na carne, fez o pacto e retornou de volta na forma do Espírito Santo para confirmar esse pacto, onde não havia serpente de bronze ou nenhuma água agitada que pudesse fazer isso, e apontou para aquele perfeito pacto. Deus, rico em sua misericórdia, fez isso. Agora hoje, sendo que é o dia em que estamos vivendo, chegamos até as eras da igreja e tudo foi explicado, e nossos teólogos do dia perderam a visão disso e explicam tudo distante, é alguma coisa lá no passado, muito tempo atrás. E a cura divina já foi deixada para fora. Eles zombaram disso, não criam nisso, mas não mais do que 20 anos atrás estavam caçoando. Os pentecostais praticamente se afastaram totalmente disso. Tinham nos primeiros dias, mas se afastaram. Agora, eles estão parecendo bestas selvagens internacionais, distanciando-se disso. E, ao invés de aceitar a luz, organizaram-se e aceitaram seus próprios credos e doutrinas. E então, eles já estavam afastados de tal forma que o Espírito Santo não podia entrar mais na igreja. E eles se voltaram a um ídolo como serpente de bronze, uma idolatria. Cada pessoa dizia, eu pertenço a isso, eu pertenço àquilo. Isso era idolatria, mas que bagunça é o que nós estamos no tempo final. Porém, Deus, rico em sua misericórdia, enviou o Espírito Santo de volta para nós e vindica a sua palavra esta noite, como ele prometeu que faria. Deus prometeu que ele faria essas coisas. Vejam o que ele fez. Vejam o que ele fez, como agora nós podemos ver que ele prometeu determinadas coisas para acontecerem. E nós notamos que aconteceu exatamente da maneira que ele falou, pois era rico em misericórdia para cumprir cada palavra que ele prometeu. Ele sempre faz assim, a sua palavra sempre se cumpre em sua estação. A sua semente semeada na terra, o que ele fez, colocou aqui a palavra. Então, essa semente, ela amadurece. Na reformação, ele prometeu isso e faz isso. Agora, nós não merecíamos essas coisas. Não merecíamos essas bênçãos de Deus.
porque saímos atrás das coisas do mundo, e entrando no erro de Caim, construído um belo altar, uma bela igreja, flores e um monte de maçãs, peras, romãs, aquilo seu pai e sua mãe comendo ali no jardim do Éden, isso expulsou. E Deus rejeitou isso, mas Abel, pela fé, ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. E hoje a Bíblia diz em Judas que estão entrando no caminho de Caim, pereceram na contradição de Coré, entrando no caminho de Caim, construindo altares, igrejas, denominações, coisas floridas, grandes, mais membros do que o resto, tomando coisas, qualquer coisa que aparece, e apertando mão, batizando de certa forma, falando em línguas, correndo aí pelo chão de um lado ao outro, colocando o nome no livro. E isso voltam-se sobre a verdade real, voltam-se contra a verdade real que é pregada e a condenam. Como pode ser isso? Mas que coisa, que bagunça é a em que nós estamos. Agora notem, e a Bíblia disse, eles tomaram o caminho de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Ora, vejam, você acha que eu vou ser o único homem santo? Toda a igreja é tudo isso, todos nós nos reunimos, é o que deveríamos fazer. Foi aí onde pereceram nisso, e nós verdadeiramente merecemos isso hoje. Mas Deus, rico em misericórdia, nos tirou desse caos e nos deixou vê-lo antes disso chegar aqui. Rico em sua misericórdia, e nos envia um reavivamento de cura divina e outra vez um poder de Deus de acordo com a história. Nem o revivamento já durou mais do que 3 anos. Esse revivamento já está acontecendo por 15 anos e tem sido uma fornalha de fogo em torno do mundo. Porque nós merecemos? Deus, que é rico em sua misericórdia, não porque desejamos ou porque merecemos, melhor dizendo. Pense só a respeito disso. Acho que uma de suas irmãs aqui em Phoenix, que muitos de vocês conhecem, é a senhora Hattie Waldrop. Ela teve câncer no coração e estava na fila de oração aqui, quando o irmão Moore e eu estivemos aqui pela primeira vez, cerca de 15 ou 18 anos atrás. Ela estava moribunda, com câncer no coração. E ela era para estar morta muito tempo atrás, mas Deus, rico em misericórdia, enviou o seu poder sobre ela, e Ele salvou sua vida, e ela está viva hoje. Deus, rico em misericórdia. O congressista Upshaw, um grande homem, acho que ele foi o presidente ou algo assim da Igreja Batista, ou Convenção Batista do Sul, certa vez, ou vice-presidente ou algo assim. Ele tinha feito tudo, e ele era um bom homem, ele fez tudo o que sabia fazer, foi a todos os médicos, ninguém podia ajudá-lo. Ele estava prostrado, ministros orando por ele, com óleo na cabeça, ungindo em todas as partes, todos os lugares. E uma vez em Los Angeles, Califórnia, chegando até o púlpito, olhei para uma porção de cadeiras de rodas, assim, 2 ou 3 ali, sentadas ali pelos corredores. E ali estava uma maca com uma mocinha negra e sua mãe estava ao lado dela. E o meu irmão estava controlando a fila de oração. Eu estava olhando, não sabia o que estava acontecendo. E eu vi um médico com óculos bem grossos, operando uma mocinha negra com problema de garganta, e ela tinha ficado paralítica. Eu olhei ali, vi onde está a mocinha. Depois de um tempo, descendo ali, não tinha nem esperança para ela. Com 7 ou 8 anos, para ficar paralítica o resto da vida, e ali estava sua mão ali. E eu disse, esse médico operou nela, e eu descrevi o que aconteceu. Ela disse, isso mesmo. Então, tentaram trazer a criança para a plataforma. E disseram para não fazer isso, para acalmá-la, e depois disseram, nós teremos uma chance de orar por ela. Eu pensei, e talvez, e olhando para a audiência, eu vi aquela menininha andando como se fosse uma estrada bem estreita, com uma boneca em seus braços, balançando a bonequinha, e não importava o que o médico disse,
Mas Deus, o médico disse que ela ficaria paralítica para o resto da vida, mas Deus, rico em misericórdia, enviou o seu Espírito Santo por uma visão e aquela garotinha se levantou dali e sua mãe deram as mãos, andaram por aquele corredor louvando a Deus. E ali atrás, um velho homem, congressista Upshaw, muitos de vocês conheceram o seu testemunho, tinha sido um bom homem toda a sua vida, 66 anos, como inválido numa cadeira de rodas e em sua cama, muletas em seus braços, nunca mais andou normal, e ali ele, e de repente eu tive uma visão e eu o vi andando ali, andando por aquela audiência, inclinando sua cabeça e podia andar tão bem quanto qualquer outro. Eu disse, há um grande homem sentado ali, ele caiu no caminhão quando era novo e ele carregando feno, machucou as costas. E isso, eles furaram um buraco ali no chão para evitar a vibração quando as pessoas andavam por ali, mas bateu em suas costas. Ele se tornou um grande homem, continua crescendo. Ele está sentado num grande círculo da Casa Branca. Vocês já ouviram falar? É o congressista Upshaw. Então comecei a olhar e eu vi o congressista se aproximando de mim na visão perfeitamente normal, quanto podia ser. E Deus, rico em misericórdia, puxou-o daquela cadeira de rodas, ele andou sem as muletas até o dia que ele morreu. Deus, rico em misericórdia, quando os médicos tinham falhado, quando a ciência falhou, quando tudo mais falhou, Deus foi rico em misericórdia para aquele congressista Upshaw. Eu penso comigo mesmo, como rapaz, eu me lembro que as pessoas podem me chamar hoje de um odiador de mulheres, mas não... É porque eu vi muita imoralidade das mulheres quando eu era novo. Eu os odiava, mas não façam isso, porque eu conheço muitas que são boas. E as mulheres eram muito imorais, eu vi muitas dessas coisas. E então não tinha educação, não tinha instrução. Então, um pequeno garoto estava sentado ali, sem a camisa e um casaco ali, com um alfinete, e para segurar aquilo. William, a professora dizia, você não está com calor com esse casaco? Eu dizia, não senhora, eu estou com um pouquinho de frio. Mas, e sentava ali perto de uma lareira e quase morria de calor. Então não tinha camisa para essa estação. E se eu não tinha direito naquela época, e eu então, se arranjasse um rifle 30-30, podia ir ao oeste aqui, viveria ou caçaria, assim, pelo resto da minha vida, eu pensei. Então, todas as vezes que eu ia ao centro da cidade para falar com alguém, eu via algumas pessoas na rua que eu conhecia, eu dizia, oh, John, Jim, como estão? Vejam, eles não queriam falar comigo, eu não queria ter nada a ver comigo, porque meu pai fazia whisky, eu não fazia... E eu poderia ter sido esse tipo, mas agora eu disse para minha esposa, não muito, minha parede está cheia de armas que podem ser compradas. Eu penso naquelas velhas roupas e eu tenho agora que esconder para que as pessoas não venham atrás de mim. E é por causa da minha instrução? Não, é porque Deus é rico em misericórdia. E Ele me viu naquela condição e Ele me salvou. E eu me lembro, quando era conduzido pelos braços como um cego e não podia enxergar, tudo na frente escuro. E eu estaria assim pelo resto da minha vida, mas Deus, rico em misericórdia, restaurou a minha visão. E agora com 55 anos, e agora eu tenho boa visão. Deus, rico em misericórdia. A única coisa que eu posso dizer, uma vez a igreja não tinha provido a cura. Eles tiveram mas eles o desprezaram. Mas Deus, rico em misericórdia, tem-lhes enviado o dom da cura. Este é o Espírito Santo em nosso meio, confirmando a palavra com os sinais. Deus é rico em misericórdia. Eu tenho 2 ou 3 páginas aqui destas notas, porém não vou tentar falar sobre isso, porque estou consciente que da hora que iniciamos, é hora de iniciarmos a fila de oração. Mas Deus, rico em misericórdia, talvez as pessoas nunca sairiam daquela condição. Alguns ali paralíticos em diversos lugares não havia como eles saírem dali. Mas Deus, rico em misericórdia, providenciou um pacto.
Não despreze, receba-o. Há um homem ali com problema de coração, câncer, que os médicos nada podem fazer, estão sem esperança, sem socorro nesse mundo, mas Deus rico em misericórdia enviou o Espírito Santo agora aqui mesmo para confirmar a palavra, para provar que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque nós merecemos isso, porque Deus é rico em sua misericórdia. Amém! Agora, esse é aquele, é a pessoa, ele é aquele Senhor Jesus, ele não está morto, mas ele ressuscitou da morte. E ele está vivo para todo o sempre, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda tão rico em sua misericórdia quanto foi para com a mulher que tinha o fluxo de sangue. E ela foi passando pela multidão sem esperança, os médicos nada podiam fazer, tinha um fluxo de sangue e estava morrendo. Ela tocou o vestimento do mestre, mas Deus, rico em misericórdia, virou-se e disse-lhe da condição, e ela foi curada desse fluxo de sangue. Uma pequena baixa prostituta foi ao poço uma vez pegar água sem esperança. Ela foi excomungada das virgens em torno ali do povo e disse, que adianta tentar qualquer coisa, não há mais esperança para mim. Mas ela olhou de pé ali, sentado ao lado do poço, estava um homem que disse-lhe todas as coisas que ela já havia feito. Deus, rico em misericórdia sua, aquele mesmo Deus esta noite é tão rico em sua misericórdia exatamente como ele era naqueles dias. Deus, rico. Acho que temos 200 cartões de oração aqui, ou se já chamamos 200, vamos chamá-los e fazer com que as pessoas formem a fila, vamos orar por elas, mas antes disso, há alguns novos aqui. E dizem, afastar de todas as superstições? Isso não é superstição. É a manifestação da promessa de Deus e depende do que você está buscando. Não há virtude em qualquer homem. Não há poder em nenhum homem. Mas nós, como crentes, temos autoridade. Não poder, mas autoridade. Alguém me perguntou não muito tempo atrás, irmão Branham, crê ter poder para fazer isso? Eu não tenho poder nenhum, mas tenho autoridade. Todo crente tem. Se você recusar, você ficará onde está. Mas se aceitá-la, você fará a excessiva abundância, porque Deus é rico em sua misericórdia. Temos um pequeno policial aqui na rua, suas roupas meio assim, largas nele, porque ele é tão magro, e o cap assim puxado. E ele está ali na frente dos carros, vindo por 50 milhas por hora, motores com 300 HP, e ele tem poder para parar uma bicicleta. É isso mesmo. É o que deixe que ele sopre seu apito, levante a mão e veja os freios rangerem. Porque a cidade está dando apoio a ele, autoridade, e quando o homem e mulher, não importa qual condição você se encontra, com a autoridade de Deus por uma promessa, porque ele é rico e prometeu fazer muitíssimo e abundantemente. Se você pode dizer a montanha move-te e não duvidar em seu coração, mas crer que você disse acontecerá, você pode conseguir isso, porque você tem poder. Você não tem poder algum, mas tem autoridade. Lembrem-se que ele disse, podeis revelar os segredos dos corações. Vocês lembram-se disso, umas pessoas aí de Phoenix, ele promete cumprir. Agora, muitos de vocês têm cartões de orações, cartão de oração, e quantos não têm cartão de oração? Levante as mãos. Muito bem, se querem saber, conhecer, não poder, mas autoridade da palavra, as coisas que eu faço, vós também fareis. Jesus prometeu em Lucas 17:30, e antes da sua vinda seria como o tempo de Noé, Moisés ou Noé, quando comiam e bebiam, dando-se em casamento, e não souberam, até o dia de Noé, que Noé entrou na arca. E seria também como nos dias de Ló, quando o Filho do Homem se revelar, nos últimos dias. Agora veja como o Filho do Homem se revelou na pessoa desse anjo, que era o Filho do Homem. O Abraão o chamou Elohim. Ele era o Filho do Homem, revelou-se
exatamente antes do mundo gentílico ser queimado. Como ele fez isso para o crente manufaturado, enviou 2 pregadores para pregar para eles, mas para o crente real, ele ficou com suas costas voltadas para a tenda e disse: Abraão, ele era Abrão uns dias antes, mas agora Abraão e sua esposa, onde está ela, Sara? Ela está na tenda atrás de ti. Eu vou cumprir minha promessa com você, vou te visitar. Oh, Abraão estava com 100 anos e Sara estava com 90. Mas Deus rico em misericórdia cumpriu sua promessa e trouxe o bebê, pois Deus é misericordioso e Ele está cheio de misericórdia. Ele é rico em misericórdia, cumpre sua promessa. Notem, com suas costas voltadas para a tenda, Sara riu e disse: como pode ser essas coisas? Eu velho, ter prazer com meu esposo, com uma mulher casada? Ora, ele tem 100 anos, nosso relacionamento familiar cessou há muitos anos. Como poderia ser isso? Ela riu disso, e o anjo, o filho do homem, com as suas costas voltadas para a tenda, disse: por que Sara riu? E disse: como podem ser essas coisas? O que foi isso? Jesus disse em São Lucas 17:30 que nos dias, como foram nos dias de Ló, a mesma situação antes do mundo gentílico ser queimado, ele disse: o Filho do Homem se revelará a si mesmo naquele dia. Ele fez a promessa que Malaquias 4 promete que ele diria. A mensagem surgiria para que restaurasse as pessoas de volta à mensagem pentecostal original e com as mesmas bênçãos que tiveram no dia. Uma águia, é isso? Uma águia de 2 asas, o Antigo e Novo Testamento, soltando suas promessas de Deus para cumprir as promessas da Bíblia. Amém. Deus rico em misericórdia não deixaria o seu povo ir nesse denominacionalismo com a prosperidade e coisas do mundo. Era a era de Laodiceia, mas ele abriu um caminho de escape. Agora creia nisso, pessoal. Deus os abençoe. Amém. Deus rico em misericórdia. As misericórdias de Deus, as únicas coisas que eu desejo, não sua justiça, não sua lei, mas sua misericórdia, é o que eu penso. Deus ser misericordioso para comigo. Todos temos esse sentimento. Agora, eu estava observando uma senhora sentada aqui no final do banco. A senhora tem um cartão de oração aí, senhora? Não. Deixe-me mostrar. Deus rico em misericórdia. Você tem sido nervosa ultimamente, realmente ruim em seus olhos, piorando, mas agora vão mudar. Deus rico em sua misericórdia. Por perguntar se você crê nisso. Agora, a senhora não tem cartão de oração, não tem nada, mas não precisa disso. Veja, é a graça que foi dada a você, como uma pessoa pequena sentada ali. Ele está sofrendo com um tumor no corpo. Recentemente apareceu, não é isso? Não está certo, senhor? E o senhor não sabe o que é, está com medo disso, não foi? Foi causado por uma contusão, tem um cartão de oração, não tem cartão de oração. Não precisa de um. Deus é rico em misericórdia. Oh, irmão, irmã, creia em Deus, não duvide dele, creia nele, isso mesmo. Aqui está um homem sentado, terno cinza, óculos. Olha aqui, Senhor, crê. Deus é rico em sua misericordioso. Você está sentado aqui com hérnia. Crê que Ele pode curar sua hérnia. Aceita. Pode. E que Ele é rico em misericórdia. Assim, Senhor, há uma senhora sentada aqui. Você está sofrendo com a circulação insuficiente de seu corpo. Agora, está sofrendo com circulação, problemas de circulação, mas se ela crer, Deus vai curá-la. Se ela crer, eu creio que ela vai deixar escapar. Tem misericórdia, é a minha oração. Mas eu vejo as mulheres, senhora Riley, crê que Deus pode curar a circulação, problema de circulação, se crê, receba isso. Apenas creia. Deus é bom, não é, Estela? Sim, certo. Eu nunca vi essa mulher na minha vida, porém, Deus, na sua misericórdia,
Aqui encontra-se outra mulher aqui atrás, olhando para mim. Ela também tem problema de circulação também e está pensando sobre isso. Eu nunca vi essa mulher na vida. Sendo que essa mulher tem a mesma coisa, olhando para mim, crê que eu sou profeta de Deus, ou seu servo, você também tem problema de coração. Se está certo, levante a mão. Você agora não tem mais. Deus rico em sua misericórdia, mostrando que Ele está vivo no edifício esta noite. Deus rico em sua misericórdia. Amém. Poderia haver quantos pecadores e apóstatas que se levantariam e diriam: Deus rico em sua misericórdia, seja misericordioso para comigo, ponham-se de pé. Eu orarei por vocês, creem, se quiserem misericórdia agora. Deus abençoe você e você, apóstata, levante-se, Deus é rico em sua misericórdia. E você, com certeza, não tem ficado entorpecido nessa condição para que não possa ver a promessa real da hora. Com certeza, não está tão enrolado com denominação e outras coisas que você não possa enxergar que essa é a promessa da hora. Deus rico em misericórdia. Seja quem for que se levantou, vou orar por você um minuto. Quero preparar o caminho para alguma igreja do Evangelho, ser batizado no batismo cristão. Deus lhe deu o Espírito Santo. Há alguém mais que vai se levantar? Deus em sua misericórdia, em sua misericórdia, lembre-se de mim. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus rico em sua misericórdia. Deus abençoe, irmã. Quantos estão aqui? Eu levanto, eu quero que Deus saiba que quero misericórdia. Eu não tenho vivido certo, vivido nesse caminho, naquele caminho, tenho estado em cima, embaixo, mas quero sua misericórdia. Deus abençoe, irmã, Deus abençoe, irmã. Deus abençoe também. E lá atrás, levante-se e diga: faz isso serve para alguma coisa, irmão Brana? Sim, com certeza. Deus é rico em misericórdia e Ele não quer que ninguém pereça. Deus rico em sua misericórdia. Oh, Deus tem misericórdia de nós. Agora, quantos aqui estão segurando cartões de oração? Quantos? A e B, não foram? B. Cartão, quem tem cartão de oração A desse lado e cartão B, coloquem-se atrás deles. Eu gostaria de saber se os ministros aqui gostariam de ajudar. E os que estão aqui, nós estaremos contentes em orar por vocês, com vocês. Agora, a Bíblia diz: estes sinais seguirão os que crerem. Sim, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Nós temos feito isso pela graça de Deus, não nós, mas Deus rico em misericórdia para cumprir sua palavra. Deus, agora as cadeiras de rodas, se quiserem, ali os que estão ali em frente, nós oraremos por eles aqui, terão de empurrá-los através ali pelo corredor. Deus rico em sua misericórdia. Vocês poderiam ficar de pé ali por um pouquinho. O irmão Brown veio com você? Virá amanhã. Estava esperando que ele tivesse... Cadê o irmão Outlaw? Onde está o irmão Fuller? Algumas dessas pessoas que estiveram aqui comigo, venham aqui. Lembra aquelas filas de oração antigas, quando tinham que me segurar de um lado e as pessoas do outro, e eu ficava fraco? Quantos aqui já estiveram numa reunião ali no princípio? Lembra quando eu lhes disse que o Senhor Jesus devia me dizer que se eu fosse sincero, essas coisas aconteceriam? Nós nunca tivemos tanto disso naquele dia, mas Deus, que é rico em sua misericórdia e é real para com sua promessa, louvado seja Deus. Aleluia! Oh, estou tão contente por ser um dos tais. Amém! Que coisa! Há pessoas em quase todos os lugares cujo coração está em chamas, com o fogo que caiu no Pentecostes, que purificou e os faz limpos, queimando agora no meu coração. Oh, glória ao seu nome! Tão contente por dizer que sou um dos tais. Oh, eu era desprezível, miserável, pobre, cego, mas agora, pela sua misericórdia, sua rica misericórdia, posso ver o reino de Deus. Amém. Quão maravilhoso são os seus mandamentos. Fique de pé, meu irmão, aqui. Se você fique de pé agora, cartão A e B. Os cartões de oração, façam fila do outro lado e vamos orar por eles. Irmãos ministros, vocês com certeza que se creem na imposição de mãos sobre os enfermos, fiquem aqui, fiquem comigo nesta plataforma, vamos orar pelos enfermos. E agora vocês que estão na fila, se vocês
puderem crer na presença de Deus, que ela está aqui, que o Espírito Santo está em nosso meio, fazendo exatamente o que ele disse que faria. Se eu tivesse poder para curar vocês, com certeza faria. Se eu tivesse qualquer meio de curar, com certeza faria. Mas eu não tenho. Deus deu um pequeno dom. Não tenho instrução suficiente para ser qualificado como pregador nestes dias, quando as experiências devem ser teológicas e tem que ter um certo grau de doutorado, e eu não me qualifico para isso, mas Deus, vendo meu coração, sabendo que quero fazer alguma coisa por ele. Um homem me disse outro dia, eu acho que o irmão é uma ótima pessoa, Sr. Branham, mas creio que está sinceramente errado, está todo fora da vontade. Será condenado no final. Eu disse, olha, eu quero lhe dizer uma coisa, vou lhe dizer que você esteja certo apenas por um motivo de argumento. Se eu estivesse errado, creio que não estou, mas se eu estivesse errado, creio que não estou, mas se eu estivesse errado, soubesse agora mesmo que eu viveria até chegar aos 100 anos de idade, ele me condenaria no final da estrada. Você não merece entrar no meu céu, William Branham. Saia para dentro da escuridão, sabe? Mas eu serviria cada dia da minha vida até que eu fosse de qualquer forma, pois ele tem sido mais do que vida para mim, mais do que tudo o que sou, tudo o que eu já pude esperar, tenho recebido da sua graça e misericórdia. Eu era vil, miserável, pobre, cego, mas pela graça, ele me curou. E sou forte e sadio pela graça de Deus, tenho boa visão, como bebo o que precisar e nunca prometeu suprir as minhas vontades, mas as minhas necessidades. E se eu fosse expulso naquele dia, mas se eu soubesse que eu estava errado e Deus tivesse me escolhido para estar errado, eu ia querer ficar, e eu quisesse permanecer errado porque quero fazer, mas eu quero fazer a vontade dele. Eu amo a ponto de querer que a sua vontade seja feita. É uma grande demonstração, mas espero que você entenda isso dessa maneira, e no espírito que eu disse. Veja, fazer a sua vontade sempre tem que pedir, seja feita a tua vontade. E se esta for a tua vontade, é muitas vezes melhor do que a sua maneira. Se for a sua vontade fazer isso, isto é quando você realmente o ama. Eu começo falando sobre ele e não consigo parar. Ele é tão real para mim, amigos. Ele me tornou muito mais do que eu poderia ser algum dia através de Jesus Cristo, sua palavra. E sou grato esta noite pelo testemunho do Espírito Santo, pela mensagem. E sei que alguns podem discordar, como eu tenho visto e estou conforme o dever da mensagem. Um sinal foi, e Deus não envia um sinal apenas para mostrar que Ele é Deus. Uma voz sempre segue um sinal. Qualquer um sabe disso. Jesus veio com sinais e maravilhas. Ele foi um grande homem quando ele estava fazendo sinais e maravilhas, porém, quando ele começou a sentar e trazer a mensagem, eu e meu pai somos um, que coisa. Aquilo estava errado para eles, mas a voz tinha que seguir o sinal. A Moisés foram dados 2 sinais, cada sinal tinha uma voz. Eu preguei sobre isso há algum tempo, sobre a voz do sinal. Deve ser uma voz do sinal, é uma mudança, sempre é assim. Se não for assim, então não veio de Deus. Se um homem sai com um estranho, um peculiar ministério que achou na Bíblia sobre a verdade, aquele homem permanece exatamente naquela mesma velha doutrina denominacional, esqueça, não há nada nele, Deus não faz nada disso. Aquela coisa, aquele maná podre que tem cupim, lava, e tudo mais, com 40 ou 50 anos passados, ainda vocês comendo aquele tipo de maná que caiu lá atrás, e os filhos de Israel, em sua jornada, maná novo, caía toda noite. Na jornada, mas é o que nós queremos. Agora, inclinemos a nossa cabeça agora. Senhor, Tu és tão real. Tua presença, a Tua graça, Senhor, temos visto tantas coisas, temos ouvido falar em línguas, interpretar. Ó Deus, visto que Tu curas os enfermos, abrir os olhos dos cegos, fazer o coxo andar, o surdo ouvir, o mudo falar. Que grande e poderoso Deus Tu és.
e ver que tu prometeste isso nos últimos dias. Embora tenhamos muitas personificações carnais, isso apenas declara que existe um Deus real em algum lugar que é verdadeiro. Eu rogo, Pai Celestial, que nós tornemos tão cônscios de Deus, tão conscientes que vejamos que tu estás aqui, as pessoas na fila, pois estamos fazendo isso porque prometemos para ele. Tu disseste, esses sinais seguirão os que creem. E aqui estão ministros aqui, homens que tu escolhestes antes da fundação do mundo, para serem o que são esta noite. Tu conhecias antes de existir o mundo, que estaríamos aqui esta noite porque és infinito. Portanto, rogamos, Pai Celestial, esta noite, enquanto essas pessoas enfermas, aleijadas, coxas, cegas, tomadas por câncer, que for, passarem por essa fila, que eles entendam que o mesmo Deus que conhece o segredo do coração deles os curará, se simplesmente aceitarem, olharem e compreenderem. O homem que olhasse para a serpente de bronze e ele, apenas como um pedaço de bronze, ele não seria curado, porque ele não tinha entendimento do que era aquilo. O Senhor é o mesmo hoje. Porque se as pessoas não olharem a respeito desse dom, então eles não serão curados porque não têm o discernimento. Mas concede, Senhor, Pai, que possa ser assim feito em nome de Jesus. Amém. A pianista, ou seja, homem ou mulher, que se pudesse tocar a música. O grande curador agora está próximo, o simpatizante Jesus. Lembro-me de um dos meus primeiros cultos de cura em Fort Wayne, Indiana. É uma mocinha menonita tocando piano. O grande curador agora está aqui, o simpatizante Jesus. Um bebezinho foi me trazido na plataforma, que era paralítico, enquanto eu estava orando por aquele bebê. Ele pulou dos meus braços e começou a correr pela plataforma. Minha mãe desmaiou, a avó tirou o lenço e começou a chorar. E essa mocinha menonita, não conhecendo nada a respeito de Pentecostes, porque ela pertencia à igreja menonita, mas ela estava tocando e seus longos cabelos caíam. E ela se levantou no espírito e começou a cantar em línguas estranhas e com a harmonia daquele hino. E aquelas teclas de piano se moviam de um lado para o outro, tocando. O grande curador está agora aqui, simpatizante de Jesus. Amém! Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora, vamos orar agora, que todos aí orem, vocês venham aqui. Colocaremos as mãos sobre vocês. E lembre-se que Jesus disse que se vocês crerem, vocês serão curados. Agora cantemos todos. O grande curador agora está próximo. O simpatizante Jesus. Vamos apenas agora fechar os olhos enquanto cantamos. Corações para se regozijarem. Agora ouçam a voz de Jesus. Dulcíssima nota de canção do serafim, dulcíssimo nome em língua mortal. Deus Pai, move-te sobre as pessoas agora. Ó Jesus, bendito Jesus. O grande... Agora, enquanto vocês passam, ele está aqui. Tomem a minha palavra ou creiam vocês mesmos que ele está aqui. Todos em oração aí agora pelas pessoas. Cantem comigo. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Senhor, eu creio. Todos que creem, levante as mãos assim e digam, eu creio. Aqui está um homem sentado, o motivo... Estava falando ali que ele está morrendo de câncer.
está com muletas e não há como esse homem viver fora de Deus. Ele tem câncer nos intestinos e vai morrer se não for pela misericórdia de Deus. A palavra de incentivo a este homem, sabe, os médicos nada podem fazer por você. E ele está, veja, você apenas tem uma chance. E isso é em Cristo. Irmão, eu também morrerei algum dia. Você terá que ir. Eu vou me encontrar com o irmão lá e de pé lá no Tribunal de Justiça. Ele sabe que, como na televisão, pega isso, qualquer movimento que nós fazemos, nosso dedo, isso tudo está gravado. Toda palavra que dissemos está gravada. A televisão prova isso. Agora, a televisão cria a imagem, canaliza. Agora, quando Adão andava na terra, e também a televisão de quando Moisés esteve no Mar Vermelho e quando Elias estava no Monte Carmelo, veja, mas agora descobriram isso apenas agora. Agora, cada movimento que fazemos, cada som está gravado e nós vamos ver isso no dia do julgamento e teremos que responder por cada coisa disso como ministro. Eu terei de fazer isso porque Deus me terá como responsável. Agora, se eu pudesse, eu o curaria. Mas temos pouco tempo. Se não for Deus agora, eu vou descer e orar pelo irmão. Irmão, qualquer coisa do mundo que eu pudesse fazer, sentado aqui nessa condição. E deixe-me perguntar-lhe, o irmão já está curado, porque Jesus disse que estava, pelas suas pesaduras, fomos sarados. Agora, se o irmão, de no fundo do coração, aceitar isso, não morrerá e viverá. Agora, vejam, nós sabemos que a televisão passa por aqui, por esta sala, nós não podemos ver isso, nossos sentidos não podem apanhar isso, mas o tubo, ele foi fabricado e ele pode captar essas imagens. Agora, Deus está presente, nós não o vemos, mas sabemos que Ele está aqui. Jesus Cristo é mesmo. Olhe, Ele manifestou a si mesmo como Ele fez. E a respeito da cura, tudo que estiver aqui agora, então poderá ser feito por você, não outra coisa. Se o Filho de Deus estivesse aqui, Ele está aqui, não poderia fazer mais nada por você, porque Ele já está edificado em si mesmo. E aquela senhora que me contou ali que o irmão pediu a bênção e profetizou alguma coisa a respeito dela, que ela teria um bebê, e ela está sentada em cadeira de rodas, e agora eu vejo aquela senhora sentada ali, sofreu uma operação ali, e isso a paralisou, mas agora aquela irmãzinha é uma cristã genuína, porque Deus permitiu que estivesse aí, eu não sei. Agora, você tem tentado ter fé para sair daí, mas agora veja, vamos apenas tentar ter fé, vamos realmente tê-la para estar aí. Agora vai começar, agora mesmo. E vocês que estão aí nessas cadeiras, quem quer que você seja, apenas lembra-se que é Cristo está presente. Agora vocês dizem alguém, veja, alguma figura, até mesmo as palavras de Jesus Cristo que Ele falou quando Ele esteve aqui na Terra estão passando por esta sala. Elas nunca morreram. Quantos sabem que isso é provado cientificamente? Então o Espírito pega essa palavra que foi escrita e a torna manifesta. Oh, glória, Ele está aqui agora mesmo, o Senhor. Nós temos visto tanto e feito tanto que as pessoas tropeçam nisso. Agora, se nós pudéssemos compreender, não é algo místico, algum termo teológico, mas é a evidência que Ele prometeu que se manifestaria nesse dia, Ele é que está declarando agora, neste momento aqui. Isso não é maravilhoso? Agora, creiam, vocês vão crer. Creiam que vocês não vão morrer, mas que viverão, honrarão a Deus. Você já foi batizado, você é cristão, não é? Cristão, você quer viver para a honra de Deus, então vá, viva em nome de Jesus Cristo, viva! Irmã, a irmã quer andar para a glória de Deus, pegar o seu bebê, em nome de Jesus Cristo, você e cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, não esqueçam, este Westward Ho Hotel, esta noite, na presença de Deus edificada aqui, Ele não faz acepção de pessoas, apenas quer que você creia. Vocês creem nele agora? Amém. Deus abençoe. Obrigado, Senhor. Fiquemos de pé.